Seja muito bem-vindo ao nosso novo estudo de caso, que tem como protagonista Alexandre Ostrowiec, CEO da Multilaser. Alexandre, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de contar a sua história, por ter se doado em estar compartilhando toda a sua jornada conosco aqui. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado a você, Sandro. Uma honra, um prazer. Olha, quando nós tivemos a ideia de trabalhar o Alexandre, ele reúne vários predicados que nós julgamos ser muito relevantes na nossa jornada, na nossa caminhada aqui no meussócios.com. É um jovem, passou por uma série de desafios ao longo da sua carreira empreendedora e tem construído com muito êxito essa jornada. E aí, Alexandre, eu quero começar, sempre esse primeiro episódio, a gente trabalha a história de vida do nosso empreendedor. E um dos elementos que mais chama a atenção quando a gente assiste seu documentário, assiste toda essa sua jornada, é a forte influência da sua família, né? É tocante, emocionante, até uma das passagens que mais me impactou foi sobretudo a relação com seus avós e essa história tão bonita deles, né? Refugiados de guerra, essa história toda. Meu amigo, sempre me interessa muito trabalhar a formação da persona do empreendedor. Quais foram as suas principais influências na sua juventude, em toda essa relação que você teve com família e tradição, que foram indispensáveis na sua formação como empreendedor? Como indivíduo, né? Mas que depois foram como empreendedor, Alexandre. Olha, como você falou bem no começo, meus avós sempre foram uma influência muito grande. Eu tive 4 avós, tive a sorte de ter 4 avós muito, muito bacanas e muito fortes, cada um de um jeito diferente. Então, eles foram pilares muito importantes para mim. E você interagiu muito com eles? Muito. Eu interagi com todos os meus avós, toda a minha infância. Infelizmente, perdi 3 avós recentemente, nos últimos 5 anos. Puxa. Mas eu tive praticamente toda a minha juventude a influência de todos os avós. Então, eu acho que os valores que eles passaram foram fundamentais. Tá. Quando você passa por uma experiência traumática como essa, né, eu tive a sorte de nascer num país democrático, aberto, tolerante, Sim. E não ter vivido isso na pele, mas indiretamente eu vivi através deles. Sim. Ajuda você a ter um pouco da perspectiva do que é importante, né? Não se prender a certas pompas. Então me considero uma pessoa hoje bastante simples, não ligo muito para muitos frufrus e pompas, muito trabalho, muito estudo. Muito trabalho. Então isso são valores judaicos importantes, né? De você estudar muito, trabalhar muito, poupar, fazer caridade. Então essas coisas sempre eu vi eles fazendo e me influenciaram bastante. E é incrível que está tudo presente agora, né, cara? Se você pegar, elas estão mais vívidas do que nunca, né? Sim. E ao analisar toda a sua trajetória, eu percebo que isso está presente lá atrás, né? Né? Na origem das coisas, né? O que nos torna mais responsáveis ainda pelas próximas gerações e pela nossa responsabilidade como cidadãos e empreendedores, né, meu caro? Tem muito a ver também com o que a gente busca na vida, né? Os valores. Então, esses são os valores. Valor é basicamente o que você valoriza, tá na palavra, já diz claramente. Você trabalhar, ganhar grana é muito legal e isso pode trazer coisas boas para a pessoa. Pode trazer segurança, que é uma coisa importante, né? Sim. O dinheiro traz segurança, você saber que você não vai passar necessidade, vai ter as coisas básicas. Para algumas pessoas é importante o dinheiro para comprar coisas chiques ou para o consumo, Sim. que é uma coisa que não me toca muito particularmente. E eu gosto da ideia de você poder ser um transformador da realidade. Isso é bacana. Para mim é super importante eu ver coisas sendo transformadas à minha volta, de preferência para melhor, né? Às vezes a gente faz umas burradas, mas estraga as coisas, faz parte. Ô Alexandre, vamos pegar carona então nessa linha da transformação da realidade. Como foi essa influência lá atrás para você? Como será que veio esse insight? É da trajetória dos seus avós, talvez deve ter uma influência grande, que eles transformaram uma realidade, né? E a resiliência disso, né, cara? Eu tive, nesse ponto eu tive de todos os lados. Todos os lados. Meus avós maternos vieram da Polônia sem nada, fizeram um pequeno negócio, conseguiram educar meu pai, formar os filhos. Isso é uma conquista grande. O meu avô materno, ele construiu a CCE. Ele é o criador da CCE. É mesmo? Ele foi a primeira indústria na Zona Franca de Manaus. Sem dúvidas. Foi um pioneiro mesmo. Naquela época, nos anos 70, você ir para Manaus é que nem hoje você abrir uma fábrica no Iraque. Tem que ser muito macho, cara, para fazer isso. Então é um grande construtor, um grande empreendedor. Puxa. Que para mim é um exemplo de vida, que é um avô que eu tenho até hoje, está firme e forte trabalhando. Ele desacelerou um pouco, né? Ele costumava ter até 20 empresas ao mesmo tempo. Hoje ele tem só 5 empresas. Quantos anos ele tem? Ele tá com 80 e pra lá. Tá novo ainda. Bárbaro.
E a minha avó materna também é uma influência muito grande, porque ela fez uma transformação de vida muito grande. Ela era uma dona de casa, com filhos, tudo certinho. Em um determinado momento ela decidiu se tornar budista e fazer um retiro espiritual. Então ela construiu todo um local para pessoas poderem meditar e se envolver um monte de causas sociais. Ela deu uma reviravolta na vida dela, muito grande. Que interessante, então, meu cara. De todos os lados a gente fazendo coisa, a gente se mexendo. Influência é o poder das referências que a gente fala tanto, né, meu amigo? Elas que nos modelam desde a infância, né? E esse é um desafio especialmente importante que a gente vai explorar muito nesse nosso papo aqui no Brasil, né? As nossas referências. Mas voltando ao seu desenvolvimento, um elemento que chama atenção é esse é o valor do estudo. Eu sempre teve muito claro. E você mesmo diz, no documentário você menciona, você teve a oportunidade de passar por boas escolas, boas universidades. Quando você chega na universidade, você tem toda uma carreira já trilhada, né? Como trainee, né? Talvez tivesse muito claro qual era aquela trilha que você ia desenvolver, porque até o status quo, na época que você se formou, era só esse. Imagino que na sua turma falar em empreender devia ser uma coisa meio exótica. Não era muito comum. Não é? Não era muito comum. Não era muito comum. Como você, é claro que você teve a influência, já estamos falando de influência, uma influência importante da sua família empreender, mas como você articulou essa visão de não trilhar a trilha executiva e partir para uma visão mais autoral de empreendedor? Olha, aconteceu um pouco por acaso, porque eu sempre tive a oportunidade de talvez trabalhar na CCE com meu avô, mas já era uma empresa muito grande, tinha toda a família trabalhando lá, estruturada, eu não tinha tanta confiança que eu ia dar a minha contribuição, ia poder fazer a diferença. Então, trabalhei em empresas multinacionais. E aí o meu avô, pai do meu pai, me chamou dizendo que meu pai precisava muito de ajuda. Que ele estava sozinho na empresa, a empresa já tinha quase 200 funcionários, a Multilaser, e que era legal eu pensar em trabalhar com ele, porque era um local para eu ficar. E aí eu fiquei com vontade de fazer isso. Achei que isso era uma coisa boa para minha família, retribuir um pouco tudo que a minha família fez para mim. Então eu falei, deixa eu dar uma tentada. Eu não queria fazer isso antes porque eu queria pelo menos ter passado em 2, 3 empresas boas. Até para eu ficar tranquilo que eu tinha capacidade, né, de conseguir um emprego e trabalhar em algum lugar sem depender do papai. Mas chegou o ano de 2001, eu já tinha feito 4 anos de trabalho e aí eu decidi ir para a Multilaser. 2001. Deixa eu perguntar uma coisa que é importante, que é uma questão pessoal. Você foi contra todo o mindset dos seus amigos, colegas, sobretudo aquele ambiente escolar que é muito forte, né? Eu fui contra o mindset e parte da minha família também. Também, porque não lá do paterno, né, que eu tava, mas não, tinha pessoas que falavam, poxa, mas você fez tudo isso? É uma empresa, você tem GV, um dos melhores colocados, não sei o que, tá numa boa carreira, ainda é uma empresa pequenininha, de cartucho, ninguém conhece. Você não tem futuro lá, você está jogando fora seu futuro. E como foi? Por você um jovem, que você mesmo estava em formação, falar, that's it. Eu pesei os prós e contras e decidi mergulhar assim mesmo. Esse é o bom dos jovens, você não pensa demais. O overthinking, que é o pensar demais nas coisas, é um dos grandes problemas de gestão. Eu vejo que o primeiro ciclo de reinvenção é justamente essa cisão entre o Alexandre executivo, que é trilhar uma carreira executiva, e o Alexandre empreendedor, né? E eu acho muito rico quando você traz a sua experiência, quando você entra no contexto empreendedor, é como se zerasse o game, né? Eu estava muito despreparado para a empresa, tive que reaprender tudo. Muita teoria bonita que na prática você vê que não faz diferença, ainda mais para uma empresa pequena, médio porte. Quais foram as principais lições que você extraiu dessa passagem, Alexandre, como sua estreia como empreendedor? Então, eu tive uma sorte enorme que no momento que meu pai viu que eu estava me interessando pelo negócio, ele fez o contrário de vários fundadores. O clássico é o fundador se retrair e ficar, nossa, meu brinquedinho, minha empresa. Não largar o osso. Não largar o osso. A hora que ele viu que eu estava começando a gostar, indo para lá, para cá, ele falou, beleza. Achei o trouxa para tocar o abacaxi, então vou curtir a vida. Então ele praticamente sumiu da empresa. De manhã era tênis. Na hora do almoço ele ia fazer academia, à noite ia jogar vôlei, viajava o mundo, virou um monstro, cara. E eu lá me ferrando na empresa, e foi ótimo, porque aí eu comecei... Uma das coisas interessantes das pessoas é que as pessoas crescem para o papel que eles dão, né? Se você coloca a pessoa numa casinha de cachorro, ela vira um cachorro. Se você dá um espaço e a pessoa tem fome de crescer...
Então eu passei a falar com todos os departamentos, um monte de gente veio me perguntar coisa que eu não tinha a menor ideia de como responder. Então eu comecei a usar as próprias pessoas. O que você acha? Eu não sei direito sobre isso, me ensina um pouco, vou aprender com você. Então eu fui aprendendo sobre todos os departamentos. A ausência dele de 2001 a 2003 foi a minha grande sorte. Foi a sua grande escola. Senão eu não estaria preparado para assumir a empresa em 2003. Cara, que paradoxo, né, cara? E olha que paradoxo, né? A ausência dele foi que lhe ajudou a suprir a ausência definitiva dele, cara. Meu pai era um cara, ele sabia curtir a vida, ele era uma pessoa muito inteligente, escutava muitos outros, respeitava todo mundo. Ele deu muito espaço. Você tem uma frase que eu já ouvi sua, a história de tirar o teto, né? Quando você tira o teto da pessoa, ela aprende que ela pode subir mais, né? Crescer mais, né? Sim, você tira o teto da pessoa. Eu falei isso no contexto da escola de Paraisópolis, que é um outro capítulo aí da minha vida. Sim. Mas foi bem bacana. Sim. E me fala uma coisa, como você conquistou? Que depois vai ter uma outra conquista, a gente fala daqui a pouquinho, mas como você conquistou a confiança, não só do seu pai, que parece que já sabia o seu potencial, mas daquela turma que não lhe conhecia, né, da sua organização, da Multilaser lá no começo? O respeito ao pessoal é uma palavra muito simples, mas o respeito humano é muito importante. Eu tento escutar a pessoa, ter um diálogo respeitoso, empático, ser sincero. As coisas que eu sei, eu contribuía, as coisas que eu não sabia, eu perguntava. O fato de eu ser o único filho que estava no negócio, né? Existe uma legitimidade, né? Como herdeiro, não sei, no escroto, um moleque... Sem dúvidas. Escroto sem noção. Sem dúvidas. As pessoas naturalmente foram... Eu ter feito uma boa faculdade também. Tá. Não, de forma alguma, ficar esfregando isso na cara de ninguém. Mas pelo que você traz é o básico, né? Quer dizer, aliás, eu sempre digo que há uma sofisticação incrível no simples, né? Ah, sim. O básico bem feito é a chave de 90% do sucesso, na minha opinião. Fica parecendo que é óbvio, né, Alexandre? Mas é isso que as pessoas não fazem, o básico. E fazer aquilo que todo mundo sabe que é o certo, né? Perfeito, perfeito. A listinha... Outro dia, eu tenho uma história engraçada. Agora a gente alugou um andar lá no prédio da Multilaser, que a gente teve que expandir. E aí a empresa anterior saiu meio com as pressas, deixou na parede os valores. Tá. Os valores da empresa. Tá. E aí eu olhei esses valores e falei, caramba, bacana os valores, deixa aí. É quase igual os nossos. Eu comecei a olhar os valores das empresas e fiquei, caramba, mas é tudo igual. É a comoditização. Todo mundo quer a mesma coisa, a diferença é fazer. Meu amigo, você sabe que eu sou autor de 3 livros, né? Agora eu lancei o terceiro, um deles chama Movidos por Ideias. E tem um capítulo que a gente fala sobre valores. E nesse capítulo eu introduzo com esse tema. Ultimamente houve uma comoditização dos valores. Se você pegar os valores, parecem todos iguais. Todos iguais. Né? As consultorias que escrevem os valores e princípios, e aqui não cabe nenhuma crítica às consultorias, é o contexto, recortar e colar, né? Tá e colar. De certa forma, o que as pessoas esperam de um colaborador, tem lá os valores clássicos: integridade, foco no resultado, comunicação, cooperação. Qual empresa não vai querer isso? Quem vai escolher um outro valor que... não, aqui tem que ser ladrão, tem que ficar quieto e não se comunicar. Egoísta, né? Não foque no resultado, é para dar prejuízo. Então, a diferença, na minha opinião, é a execução. Execução. Né? Você fazer aquilo que todo mundo sabe que é o certo, mas fazer bem feito. E Alexandre, acho que tem um elemento que você mostra muito com a sua experiência prática, é o Rony Mesler, que nós fizemos o caso dele também aqui, da reserva. Ele tem uma frase boa, né, que não é dele, mas ele cita toda hora que o conselho é bom, mas o exemplo arrasta. Né? Esse é o que eu faço, não faço o que eu faço. Isso é o elemento mais poderoso da liderança. Mas, pra gente afunilar aqui o nosso papo nesse primeiro episódio, tem o momento da segunda reinvenção. E eu queria explorar para você uma dimensão humana, porque eu vejo que, é óbvio que no seu caso esse exemplo é muito dramático, mas via de regra o empreendedor lida com emoções absolutamente contraditórias, né? É aquela história que, desde o mais simples, às vezes você acha que você vai conquistar o mundo e à tarde que a empresa vai quebrar, né? E você teve uma situação absolutamente contraditória, que teve que lidar com a perda emocional do seu pai, com o desejo de seguir adiante com o negócio, porque senão, possivelmente, aquele negócio naufragaria. Olha, quando não tem muita escolha, isso tem uma certa força, né, na vida da gente. Tá. Então,
é o que você falou, foi um momento muito difícil, eu fiquei sem chão, sim, muito medo do futuro, né, apavorado com o futuro, mas ao mesmo tempo eu falava, só tem um caminho, é em frente agora. Aqui era um medo de seguir, mas não tinha, só tem um caminho através da tempestade que é passar no meio dela. Então, um dia depois do outro, hoje mais maduro um pouco, não sou tão jovem assim, que você falou. Na época eu tinha 23 anos. Puxa, na época era bem mais jovem. Bem mais jovem. Eu já tenho barba branca, tudo. Mas poxa, esse é um recorte que eu devia ter dado, né? 23 anos, cara. Se você olhar 23 anos, um jovem de 23 anos, você vai entender um pouco o que era isso, né, cara? Eu olho o pessoal, parece criança pra mim. Sem dúvidas. 250 colaboradores, né? Mais ou menos isso. 200 colaboradores e com aquela dor, né? Vambora, um dia depois do outro, cada dia aparecia uma coisa, eu chamei toda a equipe. Teve um episódio que tirei a mesa do meu pai. A gente vai falar sobre isso, eu gosto dessa passagem. Eu tirei a mesa dele, botei a minha mesa no lugar onde ele ficava, chamei todo mundo à volta, falei, pessoal, agora estou aqui para vocês, pretendo seguir com o negócio, vou dar tudo de mim, 100% e mais um pouco, e conto com cada um de vocês. E eu senti muito apoio deles. Tá bom, isso foi muito importante. Muito apoio. O nosso diretor comercial na época, o Expedito Siqueira, foi um pilar, um cara que era um dos mais velhos da empresa, mais experientes. Ele foi um cara que bancou, né? Tá. A gente nunca faz nada sozinho, ele era uma importante liderança na empresa, então ele ajudou a falar com o pessoal, eu chamei ele depois de lado e falei, Expedito, você é uma referência aqui, você tem que ser o cara que vai ser o pilar aqui, meu. E ele foi depois com o pessoal falando, vamos lá que vai dar certo, o moleque é sério mesmo. Ele chancelou. Chancelou. Muito bom, meu amigo, excelente. Obrigado. Olha só, Alexandre, todo final de episódio nosso, então, nós temos o que nós chamamos de First Class, que são aulas específicas com professores que nós convidamos para complementar o conteúdo que nós temos nessa jornada com uma visão bem específica, técnica. A First Class desse nosso primeiro episódio, nós convidamos o professor Emerson Dias, do Inédito Inviável, né? E o professor Emerson vai trabalhar o seguinte conteúdo conosco: como se reinventar para ser um empreendedor. Já que a gente falou tanto em reinvenção aqui com o Alexandre, como se reinventar para você ser um empreendedor importante. E nos materiais complementares eu convido você a acessar aí a linha do tempo. Nós fizemos uma linha do tempo aqui da história do Alexandre para você entender como ele veio das origens até o momento atual, para você começar a se familiarizar com essa história. Antes da gente finalizar, eu quero lhe convidar para que você contribua e participe do nosso projeto. Faça seus comentários, faça seu post. Meu amigo, muito obrigado por essa primeira conversa nossa. Nosso próximo papo a gente vai falar sobre fortalezas, explorar outras dimensões da sua jornada que eu tenho certeza que vão ser muito úteis e valiosas para a nossa audiência. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, Sandro. Quero te agradecer e convidar, então, para você continuar conosco aí, segundo episódio, Fortalezas, aqui com o Alexandre. Até lá!